Muito boa noite, seja bem-vindo a você que está assistindo esse Papo com o Gigante mega especial com meu mentor, com meu amigo, com o mestre. Já tá aqui, rapaz, o cara é brabo mesmo. Vamos convidar a galera para entrar, porque assim, outro mestre entrando, Magno, quero fazer live contigo, hein, cara. Yuki, seja muito bem-vindo. MP Online. Deixa eu botar o menino Carsten. Vai enviando pra galera, porque assim, tenho certeza absoluta que vai ser um papo engrandecedor, que vai fazer, de fato, diferença na tua vida. Rapaz, você tá ficando com cabelo, é impressão minha, Sansão. Tô evoluindo aí. Bom, assim, eu tô muito feliz de estar aqui. Você sabe o quanto que você representa para mim uma transformação. E é cíclico, né, Carsten? Você vai participando de ciclos na minha vida. Eu sou grato demais a você. Ó, quem entrou aí, Ricardinho Bartê. E assim, hoje no Papo com o Gigante, a gente vai falar sobre algumas coisas que são, acho que, extremamente pertinentes. A gente vai falar sobre a crise no final, tá? Mas, acima de tudo, a gente vai conversar com a galera que está aqui, a galera vai tirar dúvidas, enfim. Mas crise como oportunidade, né, Augusto? Isso, não, crise daquele jeito que você me falou. É isso aí. Aquele acróstico lá que eu lembrei da quarta série. Tia Eliana. Mas tem que ser bem assim mesmo, bem didático. Bem primário didático. ali. Ó, a Lu tá aí, seja bem-vinda. Tem uma galera muito boa aqui, cara. Sextou. Tem um amigo meu aí de infância aí que entrou agora aí, o Guilherme Marigo, é um dos principais dentistas hoje de Valadares e é um cara acima da média. Legal. O Thiago, que está entrando aí agora também, é advogado e esteve comigo aí num dos cases principais da minha vida aí, que é o da Vale Mais. Legal. A Lília também da equipe lá da Vale Mais, tem uma galera boa aí. Massa. Ricardo passou aí agora, né? O dentista que revolucionou aí a questão do turismo odontológico. Ricardo, queremos você aqui. Mas, assim, bom, afinal de contas, quem é esse menino do nome difícil que agora colocou cabelo, vai ficar um nojo? Então, isso aqui não é... Eu coloquei o cabelo antes para ver se eu consigo evoluir aí, sair dessa muito mais forte, né? Literalmente. Ninguém vai te ver nada, teus clientes não estão te vendo, do nada, você volta e vai estar cheio de cabelo. Então... não precisava ser uma pandemia, podia ser só um tempinho curto e tal, mas tranquilo. Mas afinal, vamos lá. Cara, quem é Carsten? Por que esse nome tão difícil? E, enfim... Então, Carsten foi objeto de muitas brincadeiras na infância, né? Mas, assim, pela ordem, Carsten significa carisma ou caridade, né? Mas enfim, tem várias aí situações. Ele é originário, tipo assim, a raiz o radical dele é Carina, né? E enfim. Mas é isso. Agora, no caso do Carsten, enfim, eu tô aqui desde 2012, né, em Vitória. E eu posso tocar aí, né, falando... Vai, conta aí, cara. Então... Quero saber. Porque assim, Carsten, uma das coisas que quem conhece a tua história sabe que desde sempre você foi líder, né? E essa questão, a gente vai falar um pouco de liderança. Desde sempre, desde a escola... Você foi líder de grêmio estudantil, tem um negócio assim? Conta um pouquinho dessa trajetória até você chegar aqui. Eu sempre gostei de participar de liderança, mas uma liderança sem ser centralizador, né? Então, eu sempre participei, por exemplo, de presidente de diretório acadêmico, presidente da OAB Jovem, né, de Valadares. É difícil da gente falar da gente, mas eu estou trazendo para vocês aqui algumas informações que é uma coisa que sempre teve em mim, tá? Presidente
no caso, tesoureiro de um partido jovem na época, Legal. enfim, representante de turma, sempre gostei muito disso. E hoje estou aí empreendendo, né? Fui seletista há Legal. muito tempo, né? Desde quando, mesmo advogado, eu fui seletista, onde que a gente vai entrar no assunto aí, possivelmente do case de onde eu me inspirei hoje para empreender, né? Que é o... Legal. Assim, ó, Karsten, eu conheço a tua história e sei o quanto que isso inspira aí a simplicidade. E aí acho que não tem como falar de você sem falar de um cara que está muito... que é o Iaia. Pois Quem é. é o Iaia? E o que o Iaia... Os principais ensinamentos, assim... Porque eu uso coisa que o Iaia te ensinou e replico isso para outras pessoas, né? Quem é o Iaia? E quais foram, assim, os principais ensinamentos que ele te deu? Então, você vai pegar pesado no início, assim, né? Tá bom, mas vamos lá. Então, ele é o meu avô, né? O cara que me ensinou todas as questões mesmo, junto com os meus pais. E ele sempre foi o meu mentor, né? Onde ele falava o seguinte: mulher nasceu para ser feliz, homem nasceu para trabalhar. E ele sempre colocou assim, meus presentes eram um livro, uma nota de 50 ou da moeda da época e uma dedicatória. Então era sempre assim, sucesso antes do trabalho só no dicionário, enfim, o cemitério está cheio de insubstituíveis. Uma coisa que marca muito a minha vida, que eu trago, até conversei com você sobre isso, que a gente vai falar sobre isso durante o tema aí, 2 mais 2 é igual a 5, né? Que maconha é Então, sim, essa? Assim, porque é meio doido, né? Quando você ouve a primeira vez, 2 mais 2 é igual a 5. O que isso quer dizer e então, por que isso teve uma relevância? Conta. aos domingos eu ia pra chácara e ele sempre, às vezes, falava alguma coisa, chegava perto de mim e falava 2 mais 2 é igual a 5. E eu não sabia. Aí eu chegava na outra semana, 2 mais 2 é igual a 5. Aí eu falei, gente, o que é isso? Aí eu fui perguntar pra ele, né? E eu brincava, eu falava, desculpa o xingamento, mas eu sempre falava assim, um idiota, idiota, idiota. E ele sempre falava assim, o indi. E ele sempre quis trazer você pra reflexão, né? E aí o 2 mais 2 igual a 5 significa o seguinte, um dia eu fui perguntar pra ele, 2 mais 2 é igual a 5. Aí ele perguntou, mas por quê? Porque 2 mais 2 é 4, né? 4 todo mundo tem. Entrega sempre algo a mais, porque esse algo a mais é que vai trazer a sua diferença. E eu tento fazer isso. É lógico que a gente não é perfeito, até porque perfeccionismo eu descobri recente agora, assim, de um trabalho com você, com outros coaches e tal, que perfeccionismo é uma doença, é um defeito, na verdade, não é uma qualidade. Eu achava que era uma qualidade. É algo que te trava, né? Então, Exatamente. ele é aquele detalhe que o feito é melhor que o perfeito. Então, se você não traz para dentro da sua solução hoje, o que a gente tem aí de negócio, né, que é o MVP, que é o mínimo, o mínimo, o Produto produto viável. mínimo viável, você não sai da ideia, né? E o campo das ideias, meu amigo, o campo das ideias é nada. É nada. Você tem que praticar, né? Empreender é isso, Legal. tentativa e erro. Legal. O campo das ideias é nada. Isso é muito legal, cara, se você colocar. Porque tem um monte de gente que quer empreender, tem um monte de gente que quer ter negócio, mas quer ter ali o business plan dos próximos 10 anos da empresa, quer ter tudo pronto. Quando, na verdade, a gente entende claramente que não é assim. A gente entende que é o processo que precisa fazer. Uma das coisas que a galera tem falado aqui no Papo com o Gigante é o quê? A importância da jornada para o nosso negócio. Né? Você fala isso para mim várias vezes e a gente tem visto o quanto é um processo. Só para contextualizar como é que eu conheci o Karsten. O Karsten é um dos sócios da Emagreci, Vitória, no qual eu atendi durante 6 ou 7 meses do ano passado. E a gente pegou, e é um puta case de sucesso, né, cara? Porque a gente junto
Eu, você, Raquel, Vitor, Thaís, Dandara, Natália, Thaís, todo mundo, a equipe toda. A gente saiu de um faturamento, multiplicou algumas vezes esse faturamento, só que a gente entendeu que é uma jornada. Como na vida é uma jornada, sabe? Não é de, acabei de falar da Natália, ele entrou. Assim, esse processo nós precisamos respeitar. Não adianta a gente querer, primeiro, fazer tudo do que ter muita ideia e só ter a ideia e não executar. Essa semana eu estava numa conferência com o diretor-geral de operações da C&A e a gente perguntou para ele o seguinte, Aurélio, qual é o perfil do profissional do futuro? E o Aurélio colocou a seguinte frase, o profissional do futuro, o líder do futuro para a gente é o cara que tira a ideia do papel e coloca em prática. E talvez essa seja uma das grandes habilidades que você tem, né? De colocar em prática. É exatamente isso. Assim, hoje você perguntar, falar, nossa, você está aí falando, nós estamos num momento de crise e tal, você deve estar tranquilo, você está bem, você está falando para as pessoas e tal. Não, eu tenho 2 anos que eu deixei de ser seletista para empreender. Nesses 2 anos não entra R$1 na carteira. Mas são 2 anos para entender o que é a equipe, entendeu? É criar uma equipe de confiança, é você olhar o processo, você tentou, errou. Eu participei nesses 2 anos de 2 anos de crise. Verdade. Elas mais curtas, mas várias crises pequenas. Contrata, aí passa mal, demite, muda, vende, não, enfim, é todo um processo, entendeu? E eu até escutei recente agora uma live que a Raquel fez, em uma operação de salão, a pessoa ficou 2 anos com ele fechado, só testando com as principais pessoas, para que depois ele criasse uma experiência ao cliente, entendeu? Então, esse ponto a gente tem que entender o processo, não é da noite para o dia, e a imaturidade de gestão que ocorre hoje no país, é que traz hoje um pânico, né? Gerou um pânico, mas se você for analisar, o que está acontecendo hoje, Augusto? Queda de faturamento, tão somente queda de faturamento. Agora, as empresas não conseguem sustentar, e eu falo empresa, eu não falo só empresa CNPJ. O eu SA também, o funcionário, todos eles. Você imagina, você não vai aguentar 2 meses, eu sei que é difícil você não ficar 2 meses faturando, mas a única coisa que aconteceu até agora, além da crise de saúde exata, mas você não está faturando. O seu estoque continua... Os seus funcionários continuam qualificados. Se não está qualificado, não é um problema de agora. Sim. Entendeu? E aí, assim, como é que você acredita aí, você já puxou para esse assunto e antes disso, eu acho que... Como é que você fez essa jornada, cara? Assim, pensa, trabalhava na Vale Mais, que é uma empresa gigantesca. Você foi o advogado-chefe que coordenou lá a transação de venda da empresa por R$100 milhões. Valuation de 100 milhões, não foi? Pela UP. Que o valuation eu não vou entrar, não. Mas enfim. Não, mas foi uma grana bem, assim, expressiva. E foi uma transação gigantesca. Só que, pensa, você podia muito bem ir para uma outra empresa. E tem uma história que você foi promovido e pediu para sair. Conta isso. Então, o seguinte, na Vale Mais, eu vim para cá, né, para Vitória, em 2012, e a Vale Mais já é um case de crise, né? Os visionários, os diretores lá, principalmente o Irani, que é o meu mentor assim, profissional, um cara inspirador, ele é o seguinte, ele teve uma queda lá em Valadares em relação ao principal cliente dele, saiu, tá? Era 70% talvez do faturamento, e aí ele foi e falou assim, peraí, o que vai acontecer? Aí o sócio dele também olhou e falou assim, a gente tinha uma perspectiva de royalties de petróleo, onde que ia gerar aqui no estado do Espírito Santo muito dinheiro, e eles perceberam que aqui, a gente já tinha uma operação aqui, e eles entenderam que aqui seria um momento de capilaridade, de produção, e mudou o administrativo todo para cá. Ou seja, eles já tinham vivido uma crise, naturalmente, menor, lógico, mas é uma crise só deles, naquele momento.
né? Hoje as coisas acontecem assim, e aí ele trouxe para cá isso, eu vim para a empresa, aí é o que eu estou compartilhando com vocês, é o olho do dono. Eles conseguiam fazer muito isso, tipo assim, o Irani, o André, de trazer, acho que o Thiago está participando aí da live, foi um advogado que trabalhou comigo, a Liliane, Patrícia, enfim, são pessoas que, tipo assim, são admiráveis, porque elas inspiravam, elas traziam o olho do dono para a empresa. E com isso, tipo assim, podia vir crises e mais crises, porque eles só traziam solução, você entendeu? Hoje é esse que é o ponto. Tipo assim, o funcionário ele tem o olhar do dono. Se ele tem o olhar do dono, ele é simples. Ele vai trazer solução para você. Ele não vai esperar a data de terminar um decreto. Você entendeu? Sim. A gente tem que ter datas. E aí, voltando para o assunto da Vale Mais, foi esse case. Eu cheguei. Aí a empresa começou a faturar horrores, porque os caras são muito bons e tinha uma equipe fenomenal, que é o principal ativo. Aí a Patrícia entrou aí, assim, um profissional excepcional. E aí o seguinte, a empresa toda comprometida, ela cresceu assim absurdamente. E aí ela entendeu que teve uma segunda crise, que era só nossa também, que era o Banco Central regulamentar. E aí os mentores, né, os diretores, falaram assim, peraí, opa, isso é crise, isso é oportunidade de negócio, e a mercado, ele vai regulamentar. E foi assim, fomos a mercado, pela capacidade técnica da empresa, pelo que ela tinha de lucratividade. Foi muito, muito fácil, na verdade, fácil não, foram 3 meses de 24 horas de trabalho, e fomos a mercado e fomos vendidos para a terceira do mundo. Massa. E assim, é impressionante o que aconteceu com a Vale Mais. Então a gente sabe muito bem o que é isso, o olhar do dono. Uma pausa nisso que você está colocando, cara, eu anotei aqui, e aí eu volto nessa conversa do Alexandre, com o Aurélio, e a gente tem falado muito, existem 2 tipos de mindset, né? Mentalidade fixa, mentalidade evolutiva. E profissionais, o que o mercado precisa hoje? Profissionais com mentalidade evolutiva, que não olham um problema, mas buscam soluções para o problema. E quando a equipe entende isso, que, putz, espera aí, esse aqui é o problema, igual a gente está vivendo hoje. A gente está vivendo um problema. Ficar sem faturar um dia é complicado, imagina 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar. Mas espera, o que eu posso fazer com as condições que eu tenho para amenizar esses problemas que eu estou vivendo? E aí, eu anotei uma coisa que você colocou, foi o seguinte, a Vale Mais enxergou oportunidade na crise. Sempre. E isso é uma coisa que nós temos que entender. Olhar para o nosso negócio com raio-x e, peraí, o que eu tenho de oportunidade aqui? Será que é o momento de eu continuar? Será que é o momento de eu talvez ir a mercado? Será que é o momento de eu fazer uma fusão, buscar uma parceria? O que eu tenho de possibilidade na situação atual? E se você é colaborador, se você ainda é seletista, é o momento de você ter olho do dono. Hoje o mercado ele não aceita mais colaboradores que são batedores de cartão. Augusto, olha só, isso que você tocou aí. Aí entraram outras pessoas aí que são pessoas de referência para mim. Uma pessoa que está passando uma dificuldade enorme, mas está conseguindo evoluir. O secretário de Saúde de Valadares, o Enes, que é um amigo de infância. O cara que estava administrando lá esse temporal. E a ideia é o seguinte, esse olhar do dono, hoje, por essa influência que eu tenho dos meus mentores, do Irani, dos funcionários que trabalharam comigo, do André, então essa influência que eu tenho hoje eu trago, e as minhas referências também de valores familiares, né? eu trago para o seguinte, na entrevista de emprego, qualquer entrevista de emprego que eu faço, de contratação, eu faço o seguinte, olha, você quer ser meu funcionário ou meu sócio? Porque se você quer ser meu funcionário, não vai servir. Porque, tipo assim, eu não quero ficar ali eternamente, eu quero sair daquela cadeira e ir para cima, você entendeu? Então, as empresas, elas têm que entender isso, e esse é um problema, assim, geral. O que aconteceu hoje? O governo federal preocupado, não estou falando criticando, tá? Federal, estadual, municipal, sempre preocupado. Emprego.
O empresário, por que ele está falando isso? Porque sabe que o empresário, na primeira coisa que acaba, corta custo. Cortar o quê? Aí corta funcionário. Vai cortar funcionário. Você vai cortar funcionário, você sabe quanto que você precisa economizar? E o seu estoque, quando voltar, você vai faturar como? Sim. Como é que você vai faturar? Você entendeu? Então, você tem preparo. E esse ativo que até então, para o empresário, é intangível, porque o cara preparou, equipou, fez curso com Augusto, fez inúmeras situações, aí ele chega lá e fala assim, ó, infelizmente eu não estou faturando, tchau. Agora é o momento de pegar esse profissional, esse funcionário, e chegar para ele e falar assim, olha, qual é a solução para esse momento? Me ajuda nisso também. Você é parceiro agora também. Por quê? Eu posso pagar tudo para você agora, mas daqui a um mês acabar tudo. Mas é planejamento. Então ele, com o olhar de dono, naturalmente é simples. Ele vai entender, ele vai saber que esse momento é um momento de dificuldade e vai trazer solução. Um exemplo disso, eu tenho uma das referências assim para mim, é um grande amigo, é o Rivaldo da Microlins. Hoje ele tem 24 franquias da Microlins, todas elas com 3, 4 sócios. Eu tenho um cliente que eu dou mentoria para ele, o Diogo, ele começou como gerente da Microlins, hoje ele tem 7 unidades. E essa visão que você colocou, eu acho que se os empresários, tá, tivessem isso, cara, o que você quer ser? Meu colaborador ou meu sócio? E aí, automaticamente, isso busca no colaborador esse sentimento de dono, esse orgulho em pertencer e vestir a camisa. E, cara, não, a gente está junto. A gente pode até cair, mas a gente vai cair atirando, a gente vai fazer tudo. E aí busca possibilidades. Tem um monte de gente que acha que está de férias, quando na verdade não está. É o momento de se capacitar, se desenvolver. E vou te dizer mais. Tem um monte de empresário que não está aproveitando esse período. Por quê? Esse período era para estar capacitando a equipe para quando o negócio voltar. Exato. Augusto, seguinte, a gente reclama muito de tempo. Ah, a rotina me consome. Ah, eu não consigo fazer absolutamente nada. Ah, eu não tenho tempo para isso. Por quê? Porque o olhar é só número, é faturamento. Faturamento. E quando a pessoa só olha para esse faturamento, o que vai acontecer? Não tem preparo. Então, quando a pessoa não tem preparo, aí eu vou te dar exemplos. Assim, não criticando o entretenimento, tá? Muito pelo contrário, as pessoas precisam disso. Mas nesse momento de isolamento social, o que a gente faz? A gente tem lá no reality 1 bilhão de votos. A gente tem uma live... a gente tem uma live de 750 mil. Agora, uma live, por exemplo, com o ministro da Economia e com uma financeira foi 50 mil. E aí, o que aconteceu? As pessoas elas sentam no problema, não vê uma solução nem a médio prazo, não, a curto prazo, porque as coisas estão acontecendo, não se preparam e está esperando o quê? O decreto para abrir. Eu te pergunto, se você é um empresário, eu te pergunto, Augusto, eu sou o banco, eu quero te dar agora um capital de giro. Quanto que você precisa para deixar seu negócio brilhando daqui 2 meses? Você não sabe. Tipo assim, não estou falando o Augusto aqui como exemplo. Sim. Mas o cara vai falar assim, não, eu preciso de 50. Mas 50 para quê? Só para pagar a folha de pagamento desse mês ou é para você executar o seu... Quanto tempo então você vai equilibrar, você vai fazer marketing com isso para voltar? Qual é o ROI desse aporte? Que é o retorno sobre o investimento, quanto tempo isso vai voltar, e faz muito sentido isso. E você sabe qual que é o ponto? Assim, a gente hoje, a gente está isso é cultural, tá? Quando eu falei, o mesmo reality que teve 1 bilhão de votos recente, no Canadá, eles interromperam, suspenderam e pegaram o prêmio e vão fazer doação. Então, só para você ter noção de o que é cultura, de preparo de plano de contingência, você entendeu? E isso é um movimento que vai ser aos poucos. A gente não vai conseguir fazer isso agora realmente, mas a gente precisa começar. Vou te dar um outro exemplo. Há 1 mês antes de acontecer a pandemia, de uma das salas que eu aluguei e tal, eu recebi um e-mail. Não faremos nenhum tipo de negociação esse mês. E se evoluir para daqui a 1 mês, pode ser que eu negocie. Você sabe o que eu fiz com esse e-mail? Ele entrou para o último da fila da negociação.
Eu não vou gastar meu esforço nesse momento com uma pessoa que está olhando o dia. Sim. Você entendeu? Então, para mim, nesse ponto, essa que é a questão. Hoje, todos os empresários e todas as pessoas, elas estão com 4 situações. Folha de pagamento, tributo, linhas de crédito e negociação. Então, são esses 4 pontos de visão macro, né, que a pessoa tem que ter em mente. Isso não é por causa da pandemia. Isso é para negócio. É inerente o Sebrae, ao negócio, né? O Sebrae publicou, recente agora, que 30% dos negócios são fechados nos 2 primeiros anos. 68% dos negócios, o cliente não volta por causa de criar uma experiência, de não ter empatia com aquele negócio. E criar uma experiência com o cliente. Então, isso não é problema de agora. Sim. Eu te dou um outro exemplo. Agora, um mês atrás, no estado do Espírito Santo, aqui, as enchentes, levou tudo ativo. Esse cara, ele vai ter que começar do ponto 0. Sim. Ou do ponto -1, ou do ponto -10. Porque ele perdeu todo o ativo dele, que é estoque e tal, e não estava preparado. Nós temos uma seguinte situação. Nós, hoje, temos um problema, mas com a visão de solução. A gente tem que ter a visão de solução. Você falou até aí recente o seguinte: os principais fatores hoje, talvez, de sucesso, nesse momento, é quem é cognitivo. Porque vai ficar pensando demais, primeiro vai ter um bloqueio, vai sentar no problema e não vai conseguir solucionar, porque é muito intelectual. Hoje as ações têm que ser rápidas. Nós até falamos aí do produto mínimo viável, né? Sim. Então ela tem que ser rápida, tem que testar, né? Tem que testar e botar em prática e fazer acontecer. Esse hoje é o ponto. E aí eu não sei se você já quer entrar, tipo assim... Só pra vocês entenderem aqui, ó, olha isso aqui, ó. Seja agora, tá? Desde quando você começou a falar, eu anoto tudo. Porque, assim, é engraçado isso, como, às vezes, uma palavra tem um poder de clarear a mente. Eu coloquei na mensagem que eu enviei para as pessoas, foi o seguinte: o cara que mudou a minha vida, eu vou explicar por que você mudou a minha vida, e aí o quanto que eu acho que as pessoas precisam entender muito do que você está falando. Isso é bondade sua, Augusto. Eu tava num momento da vida que eu precisava, e eu tô falando de agora, tá? Do ano passado, julho do ano passado. Precisava tomar uma decisão, tinha uma possibilidade de voltar a ser seletista, um salário legal. E aí, só que falei, cara, putz, mas não é isso, de novo. Eu ia, e aí, só que o negócio não tracionava. E aí você teve uma conversa comigo, eu lembro que a gente ficou 4 horas em pé, parado ali na Rio Branco. E aí você fez uma pergunta que, assim, cara, essa pergunta mudou o game de qual é o público que você quer atender, quem é a sua persona ideal. Você está vendendo para a sua persona? Não com essas palavras, mas quis dizer isso. E aí, o que isso me traz de insight, Calister? É muito mais importante saber aquilo que você não quer. Por quê? Quando você sabe aquilo que você não quer, você condiciona todos os meios para aquilo que você quer. E aí, assim, quando a gente vai falar de faturamento, cara, eu saí de faturamento de 2 dígitos, eu fechei ano passado faturando 3 dígitos de faturamento. Ou seja, mais de 100 mil reais de faturamento. Por conta de entender aquilo que eu não queria. Porque nós, empreendedores, principalmente quando a gente está ali no início e fazendo e tudo mais, às vezes a gente quer abraçar o universo inteiro. Eu lembro, na Emagreci, já teve situações de a gente fazer campanha. Não, vamos botar para o máximo de pessoas possível. Só que a gente entendeu que não era isso. Quanto mais segmentadas as campanhas que a gente fazia, mais resultado a gente tinha. Quanto melhor era a experiência que a gente proporcionava, mais resultado a gente tinha. Então, assim, nessa primeira meia hora da live, a gente conversou um pouco de você, conversou um pouco da história. Só que, cara, a gente precisa ajudar essas pessoas que estão aqui, essas pessoas que vão assistir, a entender possibilidades. Ok. Então, eu queria que todo mundo que estivesse aqui pegasse caneta e papel. Não precisa nem mandar a live para ninguém mais, não. Você que está aqui, pega caneta e papel, assim. Por quê?
eu vou ficar quietinho, eu vou só perguntar, vou conduzir aqui, mas o Karsten, ele vai te ajudar a criar um plano de ação com perguntas poderosas sobre você, o seu negócio e passar dessa crise. Ok? Beleza? Beleza, beleza. Vamos lá. Manda, vamos tentar ajudar um pouco com o conteúdo. Eu sei que é um pouquinho do que a gente aprendeu na prática. E nesses dias aí, é lógico, tipo assim, eu tenho aí 1, 2, 3 negócios e a gente tem pessoas, né? Eu tenho a minha sócia, que é a minha esposa, e um sócio e do outro negócio, enfim. Tem situações que a gente, além do racional, tem o emocional na história. Mas eu pensando aqui, até eu criei 5 ações imediatas que a gente tem que ter para passar por essa crise, tá? E fazendo uns estudos aqui, a gente percebe que a crise é a palavra chata, né? Mas quando você olha ela, por exemplo, com o ideograma chinês, que olha que ironia, né? O ideograma chinês, a crise é igual perigo, mas oportunidade, né? O perigo fica em cima e a oportunidade embaixo. Então, olha só a mentalidade de uma nação, uma cultura que entende que quando você tem crise, você tem perigo e oportunidade. Não é à toa que eles construíram um hospital em 10 dias para tentar criar um plano de ação, um plano de contingência para resolver aquele problema ali, né? E aí, se a gente for pegar situações hoje do dia a dia, né, historicamente, você vê também a Alemanha totalmente preparada para essa questão, mas ela sofreu demais, ela sofreu o Holocausto, ela sofreu várias outras situações em que hoje ela consegue estar ali, preparada, sofre sim, mas sofre com algumas coisas menores. Contingência preparados, né, Karsten? Exato, se a gente estivesse em guerra, a gente tinha que ter um plano de contingência. Tudo isso que a gente está enfrentando é porque não teve prática, né? Eu não estou discutindo a história do país, mas assim, a gente não teve a prática de passar por momentos difíceis assim. E eu vou falar agora de fé. Deus foi tão legal com a gente nesse momento, e é estranho falar isso, que ele preparou todo mundo, falou assim, olha, todo mundo para. E outra, é o seguinte, você está do lado de pessoas, as principais pessoas da sua vida, você está no isolamento social, então pense com elas e você vai à frente, segue a vida. E aí, eu olhei o Augusto e falei assim, crise, a palavra crise. Aí você falou, né, eu fiz igual primário, eu falei assim, deixa eu pegar essa palavra crise e dentro do universo de gestão, o que eu posso fazer com essa palavra crise para também mudar o meu mindset, para ver a oportunidade de acordo com o ideograma chinês. E aí a crise nada mais é do que o seguinte, no C de crise, o que eu fiz? Eu peguei, conheça a sua empresa e controle. Você falou aí, por exemplo, de posicionamento de mercado, entenda então o seu cliente, é o momento de você entender seu cliente, para você atacar ele de forma correta. Indicadores, entendeu? Senta no seu caixa, não paga absolutamente nada agora, não estou falando para dar calote. Você vai ver que no I eu vou trazer um pouquinho dessa questão. Legal. Mas senta no seu caixa, analise tudo, analise o que você tem de receita, o que você tem de despesa e coloca isso para o ano, até dezembro, para saber o que você precisa. Se você não sabe o que você precisa, você vai dar tiro curto, você vai pegar as linhas de crédito do governo e pronto, acabou. Mas não é isso que você precisa hoje. Esse problema de falta de faturamento, se em dezembro tivesse acontecido falta de faturamento, você ia pagar o 13º como? Como é que ficaria seu estoque em dezembro se caísse o faturamento? Por incompetência, talvez, de equipe ou sua de gestão. Não é a mesma coisa? Então, entenda assim. O meu dezembro foi ruim. O meu janeiro foi péssimo. Como é que eu vou pagar as minhas contas? Então, é o que aconteceu. O meu março foi péssimo. O meu abril também. Como é que eu vou começar do ponto zero? Conheça a sua empresa e controla. Esse Legal. É o C que eu tirei da crise, entendeu? Legal. E um ponto que é extremamente importante, por exemplo, tem empresário que não entende claramente quantos clientes ele precisa prospectar para vender aquele número X. Quantas ligações a equipe precisa fazer para ter aquele número X? Qual é o ticket médio? Como que eu... E aí, às vezes, olha que doido isso.
Na porta da Emagreci tem vários produtos da Flormel, né? O negócio, não é o nome? Flormel? Isso, é isso. Flormel. Uhum. Massa. Olha que louco. Eles incrementaram o faturamento em alguns % com coisas simples. E aí, o que você pode fazer no teu negócio, com os teus produtos, que você pode agregar tanto recorrência, às vezes produto com ticket menor, mas com uma recorrência, e que você consiga vender mais produtos para o mesmo cliente. Às vezes é um produto com ticket menor, entretanto, você precisa fazer isso. Só que para isso, Mas, pois é. Você precisa conhecer seu cliente. Se você não conhece seu cliente, não dá. Para você causar experiência. E da mesma forma do meu outro negócio, que é estúdio fiscal, que é a questão de revisão tributária, e gerar fluxo de caixa, que está nos outros problemas que as empresas vão ter agora, é a hora de pensar. Enquanto você batia na porta e o cara fala assim, não, isso para mim não é problema, isso é problema do meu contador, hoje ele está ligando para mim e falando, aqui, como é que faz isso? Você imagina uma autopeça, por exemplo, uma autopeça que na semana passada caiu 60 mil reais na conta dela, de uma revisão tributária. Todo mundo na crise e o cara simplesmente caiu 60 mil na conta dele. Então assim, agora a mentalidade, eu acredito, e todo mundo vai sair melhor dessa. Sim. E tem que sair, porque se não sair melhor dessa, vitimizou, né? Aí se vitimizou, o problema é diverso. Mas, e aí a gente entra no segundo ponto, que é o R da crise. É renovar os processos. Então, o R é de renove seus processos, tá? Então, você diminui... E outra, o R de risco, renove seus processos para conseguir o quê? Diminuir os seus riscos. Então, o problema da pandemia que acaba com o seu faturamento não é um problema diferente se você tivesse com queda de faturamento. Ah, ele chegou a 0? Chegou, mas se tivesse acontecido um incêndio? Se tivesse acontecido uma enchente? Você não teria que ter 30, 60, 90 dias para recuperar? E insisto, hoje é um problema mundial. É lógico que não vai ser fácil, que as pessoas vão resguardar mais, vão segurar, elas estão com essa instabilidade, se vai estar empregado ou não. Não estou falando que o problema é simples. Eu estou falando que qual é a solução para isso. E é o momento de você identificar a solução para isso. E... Pode seguir? Pode, vamos lá. E o terceiro ponto, que é o I, né, que eu coloquei aqui da crise, é a questão de inovar. Inove. E seja íntegro. Então, quando você traz essa mensagem, é que inovar não tem a ver com tecnologia, Augusto. Você sabe disso. Sim. Inovar, o Apolinário da Polishop fala muito bem isso, que inovar é você fazer algo que já existe de forma diferente. Isso. Então, eu tenho... Como que eu fazia? Poxa, o que eu posso fazer? Aí, tipo assim, uma consultoria online... de estética, eu mandar, por exemplo, newsletter ou informativo para o meu cliente da Estúdio Fiscal, mostrando para ele que, olha, estamos aqui, a gente vai conseguir administrar isso. Então, assim, como que você vai fazer agora para estar próximo do seu cliente se você estiver impossibilitado de realizar daquela forma presencial? E isso é muito massa, que... Quando você entende que eu não preciso... Vou pegar o exemplo do Vini, da Yoga, que está aqui, que perguntou se a tua consultoria paga via PicPay. O que acontece? Cara, a inovação é exatamente isso. Uma abordagem que você usa com o cliente é a inovação. Você começar a se relacionar com o seu cliente de maneira diferenciada é a inovação. E eu trago um exemplo da Emagreci. A Emagreci, quando a gente chegou, era muito mecânica. Né? Faz assim, faz assim, faz assim. Qual foi a nossa inovação? Primeiro, colocar a Raquel, ser gestora de experiência, que inclusive vai estar aqui no Papo com os Gigantes. E o que acontece? A gente focou numa experiência uau. E aí, ao ponto de quê? De mandar para cliente lá no Sul flores no lançamento do livro dela. Que aí é o que eu coloquei aqui. 2 mais 2 igual a 5, eu fixei o comentário. E então, assim, isso tudo é inovação. Nesse momento de agora... Você tem tempo para pensar sobre como você vai inovar o seu negócio. Como que você vai fazer campanhas que você vai atrair o seu cliente ou gerar valor para ele, relacionamento com ele. Porque, assim,
o que vai acontecer? E aí eu vou usar um termo bem esdrúxulo, tá, Carlos? Imagina que você tem uma ficante, ok? Imagina que você está ficando com alguém. Só que você não tem tanto relacionamento com aquela pessoa. Não é você, mas é a situação. Imagina. Cara, essa pessoa, ela tá na quarentena, ela tá carente. O que vai acontecer? Vão bombardear ela de mensagem. Se você não estiver cuidando do contatinho, o que vai acontecer? Quando a crise voltar, ela não vai ficar mais com você. E aí eu parafraseio a Raquel, que ela usa você como exemplo, que é a gente tratar o nosso cliente como o grande amor da nossa vida. Então, assim, isso é inovação, porque, como você colocou, a maioria das empresas não proporciona uma experiência uau para o cliente. Então, e aí, né, a gente já está no CRI, no Conheça a Empresa e Controle, renova os processos, diminui os riscos, integridade e inovação. E é muito legal você falar da integridade. Porque nesse momento vai ter gente querendo criar campanha que não existe. 50% de desconto no produto que já tem 50%. Então, porra, não faz isso. E aí, Augusto, nessa parte da integridade, ela é muito importante porque ela tem a ver com seus valores. Então, o Tanguy falou muito bem isso numa live sua, que não existe CNPJ sem CPF. E os valores estão no CPF. E você replica isso para o CNPJ. Então, o ponto crucial dessa história, na integridade, esse momento agora, você tem que fazer o quê? Ter transparência com o seu cliente. Você tem que ter transparência e ética com os seus fornecedores, prestadores. Sentar com eles, negociar, entender que isso você tem que ter um colchão para você respirar, você entendeu? Então, você tem que ser o máximo transparente. E aí está a diferença entre oportunismo e oportunidade. É outro ponto. Você não pode parar, você não pode parar de vender. Então, se você recebe aqui agora uma mensagem, tipo assim, olha, estamos aqui, vamos fazer isso aqui. O que vai acontecer? O dinheiro não vai sumir. Ele só vai trocar de mão. Tá? As linhas de crédito que hoje os bancos estão soltando aí a taxas mínimas, ele já poderia ter feito isso lá atrás para fomentar o seu negócio. Sim. Você entendeu? Então tudo isso, o delivery que está entregando agora de forma gratuita e tal, poderia ter cobrado menos 17% do restaurante. Sim. E ter feito isso da mesma forma. Então, assim, hoje tudo que as pessoas estão fazendo é importante você refletir. Porque você tem que ser íntegro o tempo todo. Você tem que ter transparência com todo mundo. Olha, eu não vou te dar calote, mas eu estou sentado aqui, eu vou criar um fôlego e vou te pagar depois. Se o cara não souber negociar nesse momento, tchau. Ele não vai receber agora. E eu tenho a convicção, apesar dele não confiar em mim, que eu vou pagar. Mas eu vou pagar, então, no momento oportuno. Sim. Eu não vou pagar, você entendeu? Então, essa tranquilidade as pessoas têm que ter hoje para respirar e entender que o negócio não pode quebrar. E então, o ciclo tem que continuar. As pessoas têm que continuar comprando, os empregadores têm que continuar com o emprego, porque é um período de falta de faturamento. Não é um período de, tipo assim, de você perder os seus funcionários, de você perder o seu estoque. Aí, em termos de inovação, uma rede varejista, não vou falar o nome, mas se quiser você fala, porque você que está conduzindo, ela simplesmente mostrou... Magazine Luiza foi foda, foi do caralho. Ela simplesmente mostrou o seguinte, vocês estão com uma quebradeira danada, pensando horrores aí, é simples, a conta é muito simples, é a questão do produto mínimo viável. Ela pegou a equipe de tecnologia dela e falou o seguinte... Você que é varejista, está com seu estoque, faz o seguinte, cadastra na minha plataforma que eu vou vender para você. Eu sei fazer isso. Você que é autônomo e não tem dinheiro e está esperando aí uma burocracia danada para o dinheiro chegar na sua conta, faz o seguinte, cadastra na minha plataforma e você vai fazendo as publicações e o que você vender em cima das suas publicações, eu te dou uma comissão. Ou seja, a coisa é muito mais simples do que parece, mas é lógico que tem que ter visão. Visão de que oportunidade. Legal. Né? Legal. E isso é uma coisa que ficou muito claro para mim em algumas ações, né? Dentro de algumas pessoas que são referências mesmo de empreendedorismo. E podemos entrar no S, então? Pode, por gentileza. E o S nada mais é do que sonhar. Sonhe. Tipo assim, o sonho que você tinha hoje,
ou ontem, enfim, ou um mês atrás, ele continua. O meu ano novo, ele tem 3 datas, tá? Ele tem uma. Isso eu aprendi até numa live que o Caíto fez, né, da Chili Beans. É o seguinte, eu coloquei 3 datas para mim. 1º de maio pro otimista, 15 de maio pro realista e 1º de junho pro pessimista. O meu negócio ele vai acontecer de qualquer forma nessas datas. Então eu estou me preparando com meus sócios, com a minha equipe de funcionários para estar no combate, estar trabalhando nesses 3 períodos. Legal. Se acontecer amanhã, baixou o decreto, liberou todo mundo, a gente vai fazer com todos os cuidados possíveis em todos os nossos negócios, mas nós vamos fazer agradecendo a Deus, porque foi antes do que a gente planejou, mas a gente vai estar preparado. Sim. Você falou da yoga tecnologia. Nós hoje tivemos um ao vivo, uma reunião. Vai sair um produto aí. Nós estamos reinventando. Então vamos ver o que vai dar. Então, mas sonhar e outra, Augusto. E o sonhar, ele é muito louco, cara, assim, porque ele faz com que você enxergue outras possibilidades. Se você está no momento que só está te gerando cortisol, que é você ficar ali afogado, atolado nisso tudo. Cara, um conselho, para o que você está fazendo. Assiste lá Casa de Papel o dia inteiro. 0 a temporada. Mas quebra o seu estado emocional. Gera dopamina, endorfina, serotonina, ocitocina e depois reflete o que você pode fazer para os próximos meses, anos do teu negócio. E aí é muito do que você colocou. Às vezes, o que está acontecendo, ele está mostrando o quanto não éramos tão sólidos assim. Exato. O quanto não tínhamos firmeza daquilo que a gente estava fazendo. E aí, um ponto que você colocou cara, e se você não faturar? E aí? Como é que vai ser o teu negócio? Vai quebrar? Então, exato. Tipo assim, aí fica aquele detalhe. Tipo assim, eu peguei o exemplo do 13º, que muitos empresários, o mesmo da caderneta e outros mais evoluídos, ele não provisiona aquilo ali. Parece estranho isso. Mas eu participei de uma live de franqueadores que estava ensinando o que é fluxo de caixa. Você entendeu? Então, tipo assim, esse cara, ele vai ter que se preparar, entendeu? Então, e aí eu vou voltar na questão do sonho, que é o seguinte, eu já vou programar aqui, talvez, uma festa de Réveillon no dia 1º de maio para o ponto 0. Então, o que aconteceu? Se eu construir para o meu negócio esse ano, que eu ia crescer, sei lá, 20%, eu vou ter que replanejar isso. E se eu mantiver o 2019 ok, porque eu estou perdendo o quê? 3 meses, correto? Sim. Eu estou perdendo 3 meses. Lógico que a economia vai vir de uma forma menos acelerada. Sim. Mas eu perdi 3 meses do meu negócio. Então, eu tenho 9 meses para atingir o 2019. Sim. Então assim, e sonhar... Janeiro e fevereiro foram 2 meses bons. Se a gente pegar, por exemplo, aqui no Espírito Santo, a gente tem a Galvan, que é uma construtora, que cresceu 60% em fevereiro. Eu tenho uma menina que eu dou mentoria para ela trabalha como distribuidora da Quartzolite, e ela mandou para mim, Augusto, meu fevereiro eu faturei X, o meu março, por conta do reflexo de tudo aquilo que ela já tinha prospectado, ela vai faturar igual fevereiro. Então, assim, e é exatamente aquilo que você colocou. Mas por quê? Porque ela estava prospectando, estava vendendo, construindo carteira. E aí, se você não tem uma carteira sólida, o que acontece? É o momento de você sentar e pensar sobre o teu cliente, olhar, e a gente volta lá em todos eles, de você conhecer a sua empresa, controlar, olhar o produto que sai, vai ter produto que você vai enxergar que não tem viabilidade para continuar. Esse é um ponto. Vai ter um produto que você vai enxergar que não tem viabilidade. Vai ter um produto que você vai olhar para ele e vai falar assim, cara, não faz sentido eu ter ele. Opa, deixa eu olhar para esse aqui porque vai me dar mais lucratividade. Né? Depois a gente vai renovar os processos a fim de que diminuam os riscos. Então, assim, esse organograma, será que eu consigo simplificar? Será que eu consigo diminuir essa burocracia toda que às vezes nós mesmos criamos? Eu já cheguei à empresa, cara, eles têm que ter aquelas planilhas maravilhosas da NASA
que não servem para nada. Então, o exemplo disso é o Vini da Yoga. O Vini simplifica a gestão, é para te dar uma gestão mais suave. Então, simplifica os processos a fim que diminua os seus riscos. Inove de maneira íntegra. Sabe? Exato, exato. Crie soluções para isso. Só que, continuando aí, o sonhar. Cara, meu pai sempre falou uma coisa, cara, se tem uma pessoa sem sonhos, é uma pessoa morta. Se você, nesse momento agora de crise, está vivendo sem sonho, você morreu. Só que aí eu volto e falo do seguinte, cara, volta a sonhar, porque é isso que vai te mover. É isso exato, que vai fazer exato. Voltar Mas bota data, tá? Bota data. Não espera o decreto de governador, de prefeito, não. Bota data. Eu tenho que estar preparado para isso. E coloca 2, 3 datas, se for o caso. Se não acontecer agora, vai acontecer depois. Você entendeu? Porque você começa a criar o quê? Aí você sai do campo problema para a solução. Sim. Então você começa a envolver atividades para sua solução. E aí quando eu falo sonhar, olha que coisa, que situação. Se a gente mudar a reflexão agora do isolamento social para mostrar que é o seguinte, com quem você está hoje no isolamento social? Com as principais pessoas da sua vida. Então, esse é o momento. Se elas não são as principais pessoas, aí realmente é bom repensar, fazer uma reflexão e tal. Tem uma coisa errada aí, né? Tem alguma coisa errada. Porque o sonho, esse S do sonho, ele tem a ver com E do último, da palavra crise, que é envolver pessoas. Envolva pessoas que sonhem com você. Esse momento agora, se pode ser seu melhor amigo. Se você quer que a coisa aconteça, e se você fala um negócio para ele, esse cara fala o seguinte, mas vai ser difícil, tira ele. Conversa com ele daqui uns 5 meses. Tá? Conversa com ele daqui uns 5 meses. Agora, se você fala assim, eu quero colocar batata na salada de fruta. Ela fala assim, putz, por quê? Por que você vai colocar batata na salada de fruta? Porque a batata ela pode dar uma quebrada, salada de fruta é sempre a mesma coisa e tal. Opa, vamos lá, vamos testar? Não, ficou ruim. Vamos testar outra coisa. Antes de colocar? E tal. Então é o seguinte, envolva as pessoas. E aí eu falo o seguinte, envolva seus colaboradores. Ele é o maior ativo que você tem. Então essas pessoas, elas têm que estar ativas o tempo todo e elas têm que mostrar que você está muito mais próximo do que quando você estava na empresa. Sim. Porque se eu contratei com ela com visão de olho de dono, eu tenho que conversar com ela porque ela é meu sócio agora para discutir meus problemas e achar minha solução. Entendeu? Então envolva as pessoas 100%, que tem tudo a ver com a integridade, porque você está trazendo transparência para ela, você está sendo ético com ela, e aí você vai perceber, inclusive, se ela está de acordo com seus valores. Sim. Porque se ela não está de acordo com seus valores, Augusto, não é o momento tchau. 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 Isso que você colocou, então, só recapitulando aqui, crise. C, conheça a sua empresa, oportunismo, oportunidade, empresa e controle. R, renove os processos para que diminuam os seus riscos. I, integridade e inovação. S, sonhe, coloque datas para os seus sonhos. E, envolvam as pessoas e esteja próximo daqueles que sonhem contigo. Eu posso te explorar mais uma meia hora? Pode? Posso? Mas se estiver contribuindo, se está agregando, tá ótimo. Só quero que vocês respondam aqui. Está contribuindo essa live? Esse conhecimento assim absurdo que esse menino que agora vai virar Sansão cabeludo está contribuindo? Me perguntaram aí, Augusto, por que o Caristem mudou a sua vida? O Caristem me deu clareza. Ele me mostrou que o caminho que eu estava indo não era um caminho que ia me levar a lugar algum. Eu tenho essa foto até hoje, depois eu até posto ela, que exatamente no ponto tem lá 4 destinos para ir. Então, assim, qual é o destino que você quer ir? Então, ele me deu clareza nesse destino. Quer ver uma outra coisa? Eu tenho um método chamado método 5G. E aí o cara chegou para mim no escritório e falou assim, você precisa criar um método. Você precisa criar um método. E o nome do método vai ser 5G. Seu nome é gigante. 5G fala de velocidade. A internet 5G vai chegar no Brasil. Cria um método em cima disso.
Cara, o que é o 5G? Não sei, desenvolve você, pô, já deu o nome. Então, essa sensibilidade para ver negócios é absurda, sabe? É É absurdo, bondade absurdo, sua, absurdo. bondade sua. Então, assim, o que eu quero agora pedir para todos vocês querem fazer perguntas? Eu vou ler aqui 2 perguntas, por quê? Eu vou encerrar essa live, beleza? Só que eu vou voltar e eu quero que todo mundo que está aqui volte com mais uma pessoa. Para quê? Para a gente entupir esse homem de pergunta. Ele não é o bonzão que está me ajudando? Então, tenho certeza absoluta que ele vai ajudar você. Então, assim, ó, deixa eu ler aqui os comentários da galera. O Estúdio Fiscal, a franqueadora, está aqui na live. É massa demais. Eles estão aqui falando de Top. você. Ó, quem Legal, sabe legal. que vai se adaptar, né, cara? Vamos ler aqui, ó. Aí questionaram comigo o seguinte: e as escolas? Vale a pena parar de pagar as escolas? Porque é uma cadeia que você quebra. E aí? Porque o sistema público talvez não tenha grana para poder bancar as escolas. Augusto, então, quando eu falo sentar no caixa, eu não estou falando para, igual eu falei, né? A gente tem que sentar no caixa e ter sempre na visão a integridade, ser transparente e o poder de negociação. O que aconteceu? Eu tenho 2 filhas, né, que você conhece, e as 2 escolas tiveram 2 comportamentos. Uma escola, o que ela fez? Ela mandou um comunicado e falando o seguinte: temos consciência do momento, sabemos que você terá dificuldade e eu vou te dar X% de desconto no mês X e no mês Y. Nossa. O que vai acontecer com essa escola? Ela tem um problema hoje de 500 ou, sei lá, 1.000 alunos. Sim. E que ela diminuiu esse problema dela para 100. Por quê? 100 vão reclamar, falar assim, é um absurdo, 25, 30, 50% é muito pouco e não sei o quê. Mas a gente tem que ter essa consciência também que as coisas não podem parar. Então, eu sigo uma linha seguinte. Primeira coisa, para se a pessoa é empresa ou funcionário, e tenha funcionário em casa, a preocupação tem que ser com a folha de pagamento. O segundo ponto é negociar aluguel. O terceiro ponto é você negociar fornecedor, prestador de serviço. Então, deixar de pagar não talvez é a palavra ou a expressão mais exata, assim, sem nenhum tipo de crítica. É você pegar e chegar e falar, olha, a minha situação é essa, estou desempregado, eu estou de seguro-desemprego e tal, eu vou te pagar. Qual é a condição que você tem para mim? Essa que você me ofereceu não atende. Sim. Eu vou te pagar. Então é isso que eu falei, é ser íntegro, é você saber lidar com o seu prestador de serviço e negociar. Quem não sabe, quem não soube ou não sabe negociar, vai aprender. Por bem ou por mal, nesse momento. Sim. E aí foi aquele detalhe que eu te falei, do cara que mandou uma mensagem para mim da sala. Sim. Ele vai ficar no final da fila, infelizmente, porque eu quero gastar esforço agora com quem está entendendo a situação. Sim. Você entendeu? Porque ele eu já sei que foi intransigente, ele já não quer saber mais do seu inquilino, enfim. Sim. Então eu dei esse exemplo de radicalismo nesse momento, não vai levar a lugar nenhum. Sim, sim. Mas é o pensamento sensato de você entender. E aí entender claro. O seguinte, putz, legal, a escola é algo que, pô, preciso. Eu tenho certeza absoluta que todas as instituições de educação, elas estão lá para negociar, porque eu preciso do mínimo para operar. E se o cara chega, putz, cara, ó, a minha condição hoje é 50%, a minha condição hoje é 30%. A decisão que nós, da empresa, tomamos é muito disso. Assim. A gente foi ali, negociou com um por um, conversou com um por um e tá tudo bem. Só que eu quero dar uma pausa. Faz um print disso aí, amor. Eu quero dar uma pausa, porque vai acabar a live agora e eu vou voltar. E eu quero agora que a galera venha com pergunta. Então, vai acabar agora nesse minuto. Obrigado até agora, mas eu quero que todo mundo volte, essas 40 pessoas que estão aqui. 1, 2, 3 e tá acabando. Peraí.